Sejam todos bem-vindos a mais um programa de Frente com Betinho Online. Embarque nessa nave, seja um cliente WBS Telecom no município de Monte Alegre. Aproveite a semana de carnaval, isso mesmo, aproveite essa promoção, olha, a instalação é grátis. Corra, venha para a WBS Telecom, fica na Rua dos Bichos, bem próximo ao Demutran, aqui no município de Monte Alegre. O nosso convidado de hoje é o Capitão Dutra, subcomandante do 18º Batalhão Gurupatuba, aqui do município de Monte Alegre, Polícia Militar. Você vai conhecer um pouco da sua trajetória de vida. Ele está de frente com Betinho Online. Nosso convidado de hoje é o Capitão Dutra, subcomandante do 18º Batalhão Gurupatuba, aqui do município de Monte Alegre. Capitão, muito obrigado por ter aceito o convite de participar do programa. A satisfação é minha poder estar aqui, mais uma vez, colaborando, falando um pouco não só da vida profissional, mas também da vida pessoal. É uma forma também da gente interagir com a sociedade. É importante esse contato, polícia militar e sociedade. O Capitão Dutra, ele é casado, ele é pai de 3 filhos, e ele é do estado do Maranhão. Eu sou natural, né, de Imperatriz, do Maranhão, mas com 7 anos de idade, meus pais vieram para o Pará, mais precisamente na cidade de Itaituba, e eu cresci lá naquela cidade. Até fiz meus estudos, ensino fundamental, médio. Quando terminei o ensino médio, tive a oportunidade de entrar para o Exército. Era até um mundo desconhecido, mas aceitei o desafio. Gostei da carreira militar, fui promovido até a cabo, mas como era um período temporário, era só apenas 8 anos, eu pude aproveitar a oportunidade de fazer um concurso público. Foi quando eu fiz o concurso para policial militar, em 2008. E aí já ingressei na Polícia Militar como soldado. Em 2010, tive a oportunidade de fazer o outro concurso já para oficial. Fiz a prova, passei, fui para Belém, cursei os 3 anos de academia, terminei, fui declarado aspirante oficial. Trabalhei em Belém até meados de 2016, até final de 2016, quando eu fui transferido para cá, para Monte Alegre. E aqui estou já há esse tempo todo. O senhor veio de Belém, todo esse processo de formação sua acontece na capital, Belém. Monte Alegre é a primeira cidade que você é transferido ou houve outros? Isso, na verdade, como soldado, eu fui formado em Santarém. Santarém. E aí, posteriormente, eu fui classificado em Oriximiná. Conheço todas essas regiões, todas essas cidades da região oeste, da Calha Norte até Faro. E posteriormente, a formação para oficial já é em Belém. São 3 anos de academia de Polícia Militar. Fui declarado aspirante e fiquei por lá. Até quando eu solicitei a transferência para retornar para mais próximo da família. E aí não tinha, não tinha a opção que eu desejaria, mas surgiu Monte Alegre. Eu não conhecia a cidade, mas abracei também o desafio e falei, não, topo ir para Monte Alegre. E foi uma cidade que me recebeu muito bem e eu hoje tenho assim, uma grande estima por aqui. A carreira, a opção, às vezes a pessoa, vou fazer isso, vestibular para isso, vou estudar isso, mas às vezes a pessoa vai por opção. Você já desde garoto tinha aquela tendência, eu quero ser militar, eu adoro, gosto da carreira militar, que você serviu o exército, né? Que é a ponte, né, principal para você ter aquele amor por aquilo de ser militar. Na verdade, de carreira, se eu for pegar por referência à minha família, a maioria da minha família é da área de educação. São professores, são pedagogos, professores de educação física, licenciado em letras, enfim, é da área da educação. E quando eu terminei o ensino médio, né, aí eu já entrei nesse outro viés totalmente diferente, que foi a carreira militar. Eu era jovem, sempre gostei de desafios, né, e como estava no período de fazer a apresentação obrigatória, né, então fui lá e resolvi servir o exército. E lá eu gostei da disciplina, da hierarquia, da carreira militar, e daí peguei o gosto por essa vida. Aí só passei das Forças Armadas, né, para a Polícia Militar, que hoje é uma força auxiliar do Exército. Você já está em Monte Alegre há quanto tempo? Olha, eu completei agora 6 anos, né? Na verdade 7 anos.
que a gente já está por aqui, por Monte Alegre, e a gente fica até surpreso, né? Porque o tempo passa muito rápido, e a gente se A cidade que adapta. a cidade que você está mais tempo é Monte Alegre. Isso. Desse tempo, é a cidade que eu mais estou tempo trabalhando, é Monte Alegre. Quando você veio com capitão para cá, já veio como capitão ou já veio a promoção aqui em Monte Alegre? Não, eu cheguei aqui ainda, eu era primeiro tenente, É. certo? E já aqui em Monte Alegre, fui promovido a capitão, né? E subcomandante também, você já está um bom tempo como subcomandante, que é a É, Polícia Militar e o 18º Batalhão Grupo Atuba, aqui do município de Monte Alegre. isso. Tão logo que eu fui promovido a capitão, na verdade, a função de subcomandante de um batalhão, ele é a atribuição de um major, podendo ser atribuída a um capitão, a um posto abaixo. Então, quando eu fui promovido a capitão, o então, na época era o Major Eduardo Carvalho, hoje Tenente-Coronel, solicitou que eu fosse nomeado subcomandante do batalhão. E estou até hoje nessa função, né, contribuindo aqui juntamente com os outros policiais militares. A sua família, falamos no início do programa, é toda lá do Maranhão, né? Isso. E você continua só aqui no Pará, com a família que você já criou, né? Que você é casado, dois filhos. A sua família continua trabalhando lá, todos irmãos, pais, ou mora já alguém também no Pará? Isso, não, praticamente nós estávamos sós lá no Maranhão, né? Então, hoje meus pais eles se encontram na capital do estado, mas a grande parte da maioria da família, né? A grande parte da família, ela se encontra aqui no estado do Pará, né? Em relação à familiar mais próximo de primeiro grau, eu tenho meu irmão que mora em Cuiabá e um outro irmão que mora em Belém também, que é na mesma cidade lá que meus pais, em Belém. Hoje você é capitão, mas pretende fazer mais cursos para subir mais, chegar em hierarquia maior ainda? Isso, na verdade, a questão da hierarquia, ela é um plano de carreira, né? Então, tem os períodos, tem os anos, os É cursos tudo que do nós seu tempo fazemos, determinado, isso. né? Então, esse ano está previsto eu fazer um curso de aperfeiçoamento de oficiais. Esse curso ele vai me habilitar a poder galgar promoção de major, e se tudo transcorrer dentro da normalidade, ano que vem estarei sendo promovido a major. Aí já se inicia outro ciclo, certo? Então, é assim, tem os períodos, né, que a gente passa na promoção dentro daquele posto e posteriormente a gente consegue galgar promoções. Aí só Deus saberá se você continuará em Monte Alegre ou não, ou será transferido para outro município, né? Nós costumamos falar que nós somos policial militar do estado do Pará. O Pará ele tem 144 municípios. Então, para onde eu for designado, né, eu vou ter que ir lá cumprir a minha missão. Né? Então, um tempo atrás eu estava em Belém, hoje me encontro em Monte Alegre. Dependendo da vontade do comando, né, ele pode me designar para alguma outra missão, seja Santarém, seja Altamira, Redenção, Paragominas. O Pará é muito grande, então a gente vai lá e cumpre a missão. A gente sabe que Santarém, Capitão Dutra, é um polo, né? Lá, acho que depois de Santarém, Monte Alegre, né? Oriximiná, Óbidos, Alenquer não tem. Tem polícia, mas não tem como tem aqui o 18º Batalhão, né? Então, Monte Alegre tem, de certa forma, esse privilégio, né? De ter esse Na, batalhão. na verdade, aqui nós temos a área do CTR1, né, que é o É, Comando de Policiamento Regional 1, que abrange toda essa área do oeste do Pará, também pegando aqui a Carleira Norte. E nós temos já em Santarém 3 batalhões, não é? Nós tivemos aí o primeiro, que foi o terceiro BPM, que é um batalhão bem tradicional da Polícia Militar do Pará. Tivemos a criação do 35º BPM em Santarém também. Na verdade, Santarém já está tão grande que foi repartido em 2 áreas, então houve a necessidade de criação de mais um batalhão, que é o 35º. Foi criado recentemente o Batalhão de Missões Especiais, que é um batalhão já que atua na área especializada. E em Oriximiná, a Companhia Independente, que era a 12ª Companhia Independente, foi elevada à categoria de batalhão. E hoje lá é o 41º Batalhão. Então nós já temos esses batalhões aqui na nossa área. É uma área bem extensa de cobertura e a gente já vislumbra até a criação de outros comandos aqui devido
a grandeza dessa área. Você acha que Monte Alegre já cabe ter mais um? O tamanho, Não, porque Monte Alegre é uma cidade que tem muita zona rural muito grande de Monte Alegre, né, é, expansiva. ainda assim, para ter um outro batalhão, não tem. Monte Não Alegre há não tá. necessidade ainda. Ainda assim, ainda não tem assim um. Porque assim, se a gente for comparar, Santarém tem mais de 350 mil habitantes, né? A gente ainda não chega nem a 100 mil. Aqui a CEMIG, inclusive, está sendo feito agora, desde 2010 que não tinha, né? Está sendo feito agora aí o censo e a gente está esperando sair esse resultado, mas estimula de 80, no máximo Isso, 100 mil pessoas aqui em Monte certo? Alegre. Então, assim, relacionado à população, não tem. O que a gente está fazendo agora é projeção para criar postos destacados, que é para atender a questão da zona rural. Inclusive, aqui a gente está no estudo para criar um no Murumuru. Como já tem na Camp, né? Existe na Camp Isso. já. Porque a Camp, ela abrange ali 80 comunidades. Então, criando-se um no Murumuru, reparte. Aí fica mais fácil o atendimento. Porque imagina uma viatura que está na Camp e atender um lá no Jacarecapá, É longe. certo? É longe. E Então tem, aí Murumuru já fica ali já na metade. além de questão de longe, de quilômetros, também dificuldade, né? Da estrada, de acesso, às vezes Isso, também. mas isso aí é normal. Hoje Hum. nossas viaturas elas são São traçadas, equipadas, são traçadas justamente para andar equipadas. nesses terrenos, esse tipo de Isso. terreno, né? Agora, falando um pouco de segurança pública, não só aqui no município de Monte Alegre, Pará, a gente sabe que a polícia, no decorrer dos anos, houve uma mudança muito grande de que nos anos 60, 70, a população tinha até medo de polícia quando viram essa fardada. Hoje mudou muito no contexto social, né? A polícia passou a ser aquele amigo do povo, trabalhar. A pessoa, qualquer coisa, chama a polícia, chama a polícia. Isso, de certa forma, dá, né, abrange você, de dar uma qualidade de trabalho, se sente confortável para dar essa segurança para a população. Isso, hoje a polícia militar, ela tem uma formação bem diferente do passado. Tudo é questão de evolução, não é? E essa evolução, esse desenvolvimento, a polícia militar também ingressou, certo? A gente não podia ficar preso ao passado. Então hoje a formação policial militar já é bem diferenciada. A carga horária, não é, do policial, ele sai um técnico em segurança pública. É uma carga horária muito extensa, e dentro dessa carga horária nós temos diversas instruções, que incluem a questão dos direitos humanos, certo? As questões de direito, de legislação. Então, hoje o policial ele sai uma pessoa mais técnica. Ele vai atuar na rua, nas ocorrências, de maneira mais técnica. Tanto que o tempo de formação hoje é quase um ano de formação para um soldado da Polícia Militar. Isso influencia na qualidade do atendimento lá no cidadão. Ele presta um serviço de melhor qualidade. Aí entra todas essas modificações, o tato com o cidadão, a forma de como ele vai agir, A certo? qualidade A do policial, qualidade. a qualidade intelectual, tem que estar preparado psicologicamente, que cada ação é diferente do hoje. Isso. É muito diferente, né, dos anos 60, 70. Hoje em dia tem direitos humanos, tem isso, tem. O policial está fazendo, quer dizer, tem uma ação sendo fazer bem feita, vem outra, fala. Então, o policial hoje em dia, além de ter todo esse preparo também, ele tem que ter a cautela na hora de agir também no dia a dia, né? Com certeza. Todos esse treinamento é repassado, né, no curso de formação, e a gente sempre procura orientar o cidadão. Hoje nós orientamos o cidadão como ele tem que se portar durante uma abordagem, porque é um trabalho preventivo, é um trabalho ostensivo e preventivo. Muitas vezes a abordagem é um cidadão trabalhador, a gente faz 10, 20, 30 abordagens, mas lá na 31ª abordagem a gente tira uma arma de circulação, tira drogas, tira o cidadão infrator, né, tira o homicida, tira o foragido, certo? E aí o policial ele vai utilizar esses mecanismos, não é, ao poder discricionário, né, a abordagem justamente para poder fazer esse trabalho preventivo. Uma cidade como Monte Alegre, a gente acompanha no dia a dia, e dificilmente tem uma semana que não tenha apreensão de pessoas envolvidas em tráfico de entorpecente. Não só homem, principalmente mulher. Né? Eu observei dos tempos para cá, capitão, mulher. O que você acha que atribui o que essa participação tão grande hoje da mulher envolvida no tráfico de entorpecente? Teve uma crescente, né, no número de apreensões de mulheres,
a gente verifica que é até uma maneira de tentar delubriar o nosso serviço, porque até então a mulher estava acima de qualquer suspeita, né? Então era difícil. Até mesmo nós temos dentro da nossa doutrina uma abordagem a uma mulher, ela precisa ser feita por uma policial feminina. Na falta dessa policial, a gente pode utilizar um cidadão, uma mulher, né? A gente orienta ela como proceder numa revista se houver um caso excepcional. Aí a gente pode orientar uma pessoa para que faça a devida abordagem, né? Respeitando aí a integridade, a pessoa física da mulher, certo? Então essa crescente, a gente atribui também uma maneira que eles encontraram para tentar tirar de rota a polícia militar. E aí a gente consegue, né, com nossas policiais femininas, fazer a devida abordagem dentro da legalidade e tiramos de ilícito essa situação. Contrapartida também, a gente começou a observar que hoje elas estão agindo na comercialização, elas já assumem um papel ali de comerciantes, até uma certa liderança. Né? Então a gente percebe que consigo o desenvolvimento ele traz essas mazelas e infelizmente jovens, moças jovens estão entrando nesse mundo da criminalidade. A gente sabe, capitão, que no país todo é muito grande o índice de criminalidade, tráfico de entorpecentes, o que leva, a gente sabe que é feitos os programas educativos, a questão da escola, mas também vem aquela questão de berço de família, né? Aquela primeira educação em casa, né? Que não tem família, daquela tradição que acha que quem tem que educar é a escola, deixa o filho à vontade. Isso também leva também a pessoa, às vezes, com facilidade a entrar para esse mundo. A gente vê que a família, né, é a base de tudo ali, né? A família é a base de tudo. Hoje, criar o filho não é fácil. É difícil, é uma tarefa difícil. Para quem é pai hoje, nos tempos de hoje, como eu sou pai, eu sinto essa dificuldade. Porque se eu for retratar a forma de como eu fui criado lá atrás, Gerações passadas, gerações hoje dá passadas, conflito, né? era uma forma mais rígida, como é que se diz, os pais eles tinham um controle maior Dos sobre os filhos. filhos, né? Ele Até tinha uma mesmo liberdade maior das próprias leis, que hoje já a lei da palmadinha, não isso, pode fazer isso, não pode fazer isso, aquilo. os pais mesmo eles tinham um mecanismo de repressão que apenas com um olhar a gente já sabia que tinha cometido algum erro. E hoje em dia o jovem ele se depara muito cedo com muitas vezes com a criminalidade. E se o pai ele não tiver o pulso, não tiver aquela força de segurar o filho, infelizmente ele vai perder o filho para a criminalidade. E às vezes não é nem para a criminalidade. O filho ele se torna uma pessoa rebelde, uma pessoa desrespeitosa, certo? Isso tudo gera conflitos e muitas vezes vai sobrar para a polícia militar, porque nós atendemos ocorrências em que o pai vai lá e diz que o filho bateu na mãe, desrespeitou, agrediu, certo? Então a gente fica até assustado. Poxa, um filho fazer isso com o pai? Então, às vezes, esse elo ali de hierarquia dentro de casa, quando há essa quebra de hierarquia, né, quando há a perca dessa moral do pai, infelizmente acontecem essas situações. Acha que o mecanismo, as pessoas, tem que mudar as leis, tem que fazer isso, mas, por exemplo, a gente tem aquela grande polêmica, né, que aos 16 anos pode votar, mas não pode cumprir nas suas penas, não pode assumir a sua responsabilidade. Na sua opinião, você acha que isso são as leis também ajudam um pouco nessa questão de incentivar o menor? Às vezes o menor é preso, a gente está como jornalista, acompanha no dia a dia, não, olha, eu sou menor, ele já tem aquilo do eu dele, olha, não pode me triscar que eu sou menor, eu vou sair, eu vou ser preso e amanhã eu saio. Tudo isso também, de certa forma, incentiva isso? Ou você acha que devia ser mudado essa lei? A legislação brasileira hoje é o que nós temos, não é? A gente não pode exigir muito. Certo? Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é uma proteção mais para a dignidade da criança e do adolescente. Né? Mas a gente verifica que o que há de se mudar, não é, muitas vezes, é a própria base familiar, porque se nós pegarmos, fazer comparativos com a população, a gente vai ver que existem pais que estão em uma situação bem mais desfavoráveis e conseguem criar seus filhos.
dentro do respeito e conseguem fazer que o filho seja trabalhador. E outros pais que têm situações mais favoráveis, até questão financeira, que não há que há condição do filho, muitas vezes o filho ele envereda para a criminalidade. O pai tem condição, o pai tem dinheiro, tem carro, provê tudo para o filho, mas mesmo assim o filho ele consegue ainda destoar e entra no ilícito. Certo? Então a gente percebe que não é a questão em si da legislação, não são só as leis, é um conjunto de fatores. Certo? E a família ela tem um papel fundamental, porque ali na base, ali até os 7, até os 14 anos, que os pais eles estão diretamente influenciando os filhos. Se eles não conseguirem nesse período, infelizmente, a partir de adolescente, ele já vai querer ser dono da própria vida e aí já perde o controle. Aí, infelizmente, acontece casos desagradáveis, certo? Então, não digo nem a legislação. O município, como Monte Alegre, né, sabe que a Polícia Militar tem aquele papel de fazer rondas ostensivas. Né? Todo dia vocês, cada caso diferente. Além do tráfico de entorpecente, a gente observa também no dia a dia a questão da violência doméstica no município. Né? Muitos casos nem chegam a ser registrados, às vezes vocês não são chamados para ir lá atender, devido à distância, ou então no outro dia passou a raiva, também é outro fator que cresceu muito aqui no município de Monte Alegre, a violência doméstica. Realmente, a questão da violência doméstica, a gente já fez uma estatística e foi apresentada essa questão desse aumento. E eu acho que não só aqui em Monte Alegre, como em todos os outros municípios, depois da pandemia, né, com a chegada da pandemia, onde as pessoas tiveram que ficar mais reclusas nas residências, aconteceram muitos desentendimentos familiares. E isso acarretou com que as ocorrências de agressão, de atendimento à violência doméstica aumentasse. Nós conseguimos dar uma resposta muito grande a esses atendimentos das pessoas que procuravam, porém muitas ainda não tinham a coragem de fazer a devida denúncia. Não chegava nem a entrar em contato com a polícia. Né? E aí já eram terceiros que faziam a denúncia. E quando nós chegávamos para fazer o atendimento, a vítima dizia que não aconteceu, que foi só uma discussão, que já está tudo resolvido, que não quer proceder. Então, são situações que não entravam, né, nesses números, mas a gente sabia que acontecia. E sempre nos colocávamos à disposição. Olha, você tem o direito, se você não estiver passando por alguma situação, nós estamos aqui para ajudar. De certa forma, capitão, dá até um desagrado da polícia atender, porque vai lá com todo, atende, a pessoa chega lá, eu não vou proceder. Aí fica uma semana de bem, aquele cidadão de novo torna a infligir de novo, aí chama, aí fica naquele... Aí torna-se desagradável ficar atendendo todo o tempo aquela pessoa que não toma uma providência para, como se diz, cortar o mal pela raiz, né? Mas aí a gente também não pode deixar de atender. De atender, exatamente. A gente tem por obrigação de atender e sempre procuramos orientar, porque, quer ou não, isso aí também interfere na vida social, né, daquela família. Uma vez que hoje a Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica, não é, se o cidadão realmente for feito todo o procedimento, ele vai ser enquadrado dentro da lei e ele vai para o presídio. E aí a esposa fica, mas é ele que provê o dinheiro do sustento familiar, os filhos vão sentir falta, aí já gera um outro problema. Então, muitas vezes a própria vítima ela opta em não levar para frente o procedimento. Mas a gente sempre procura orientar, olha, se você for vítima, você tem que fazer esse procedimento, porque Deus me livre aconteça o pior. Mas isso aí já é um estudo que a gente já tem trabalhado em cima, que é justamente para a criação futuramente, né, da ronda, denominada Ronda Maria da Penha, onde essas pessoas que têm medidas protetivas, elas serão acompanhadas, né, pela Polícia Militar, com ajuda lá de um assistente social, para saber se elas estão sofrendo ou não algum tipo de violência. Difícil missão de ser um policial militar hoje, não só aqui na região oeste, Monte Alegre, Pará, mas no país todo. O que você acha que está tão difícil hoje ser um policial para cumprir?
Olha, o Brasil em si, ele é um país de dimensão continental. Se a gente fosse colocar países dentro do território brasileiro, são muitos países que caberiam aqui dentro. É uma área muito extensa. Então, os problemas que nós policiais temos hoje aqui na região norte são diferentes da região sul, da região sudeste, centro-oeste. Então, é muito peculiar. Hoje, a nossa realidade, eu sempre falo, nós somos policiais da Amazônia. Nossa dificuldade maior são muitas vezes a questão do deslocamento das nossas ações. Nossas ações muitas vezes são pautadas para a área de selva. Nós deslocamos aqui na região, na zona rural, situação de não só de atendimento de ocorrência, mas tráfico de drogas, busca de foragidos. Muitas ocorrências são baseadas na zona rural. Logística é muito difícil, difícil acesso. Então nós temos que ter esse preparo diferenciado. E a nossa região aqui é cercada por rios. É cercada por rios. Então isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Nós temos os problemas normais que toda a polícia militar tem, mas ainda temos esse agravante que é a nossa região geográfica. Então, a gente vai fazer um deslocamento para uma região zona rural, é mais de 100 quilômetros, e é difícil acesso, temos que entrar na mata. Então, esses são os maiores desafios que a gente tem, mas que fazem parte da nossa vivência. Capitão, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, você é um policial militar, o Capitão Dutra, subcomandante do 18º Batalhão, esse orgulho de ter essa missão de ser um policial militar, que o senhor sente, que o senhor falasse um pouco disso. É um orgulho muito grande, não é? Nós temos um lema que é servir e proteger. Eu acho que missão mais honrada do que essa não tem, de poder ajudar o próximo. Então, todos os dias, os policiais militares aqui, não só do 18º BPM, como de toda a polícia militar, estão nessa missão. A gente deixa de muitas, às vezes, abnega de muitos afazeres para estar defendendo os terceiras pessoas que a gente nem conhece. Então, isso para a gente é uma honra muito grande, né? Poder ostentar o nosso uniforme, poder contribuir com uma sociedade. Então, falar de polícia militar está ligado diretamente em servir e proteger o cidadão. O De Frente com o Betinho Online, nosso convidado hoje é o Capitão Dutra, deu para você conhecer um pouco da sua história, né, na carreira militar. Agora, o Capitão Dutra, quando não está de serviço, você gosta de música? O que o capitão ouve em casa, quando está com os amigos? Procuro ser bem eclético, né? Mas eu gosto muito do rock, do rock nacional, né? MPB, né? Então eu gosto muito desse estilo de música, né? Mais puxado para o rock nacional. Então, quando eu chego em casa, eu sempre gosto de ouvir música no carro, Legião Urbana, Kid de Abelha, Paralamas, essa turma aí, né? Paralamas do Barão Sucesso. Vermelho. Eu também nós temos coincidência, a gente tem esse gosto parecido. Você gosta de futebol? Gosto. Tem um clube assim, você gosta? De algum estado, nacionalmente? Assim, de clube, né? Eu torço por São Paulo. São Aqui na região norte, né? A gente tem um carinho pelo Paysandu, que é um clube que é da minha família lá de Belém, né? Que eles são simpatizantes. A gente tem uma simpatia muito grande aí pelo Paysandu também. Então tá, São Paulino, Paysandu. E gosta de cinema? Você, que tipo de filme assim, você sempre assiste, tem preferência? Como assim, hoje em dia eu prefiro mais a questão da comédia, né? Porque quando eu vou assistir, eu gosto mais de ver algo descontraído. Que eu termine o filme com aquela sensação mais tranquila, mais leve, gosto de sorrir. Então, assim, eu deixo assim, a questão da atenção já fica mais pro trabalho. Então, quando eu estou em casa com as crianças, eu sempre procuro ver assim, uma comédia, né? Algo que a gente possa estar rindo lá na casa, né? Para ficar... Diversão preferida quando está com a família? Sair, passear? A gente procura sempre passear, né? Às vezes no clube, gosto muito de interior, chácaras, então a gente procura sempre estar descansando, né? Então eu gosto mais também dessa parte de tranquilidade. E para encerrar, eu queria que você dissesse uma frase que você acha, pô, essa frase aqui, do dia a dia a gente tem que estar refletindo, o que você tem como de cabeceira de cama? Olha, eu não tenho assim, assim uma
frase, né? Na verdade, Então, eu tenho assim um mandamento, que é mandamento da lei de Deus, né? Que é honrar pai e mãe, certo? Então eu sempre carrego comigo isso. E muitas pessoas perguntam assim: ah, por que que teu nome de guerra é Dutra? É meu sobrenome. Porque eu tenho que lembrar que para onde eu for, eu vou estar carregando o nome da minha família aqui no meu peito. Então eu procuro honrar o nome da minha família. Eu procuro honrar meu pai, procuro honrar minha mãe, porque eles se esforçaram muito para que eu tivesse onde eu estou hoje, né? Então eles tiveram uma luta muito árdua lá atrás, né? Me deram as condições, mesmo um pouco que era bem difícil, mas eles me deram a condição para que hoje eu me tornasse essa pessoa. Eu procuro sempre me tornar uma pessoa melhor. Então, assim, eu procuro honrar meu pai e minha mãe. Então, esse é um mandamento, né, que eu sempre gosto de falar. Honrar pai e mãe. Isso é bíblico, tá? Tá na Bíblia. então, você que está falando de Bíblia, você é cristão, você pertence a uma religião católica, você é Eu sou católico, né? Minha família toda é católica, certo? A gente sempre procura estar nas missas e a gente tem uma fé muito grande. A nossa profissão em si, ela precisa estar lado a lado com a fé. Capitão Dutra, muito obrigado por aceitar participar do programa aí de Frente com Betinho Online. A gente que fica agradecido, né? É uma oportunidade a gente sair um pouco daquela formalidade e interagir um pouco. Espero que todos tenham gostado e a gente sempre vai estar à disposição. Esse é o objetivo do programa, né? Você conhecer a vida daquele profissional que está aqui do meu lado. Não esqueça, venha com a gente, embarque nesta nave, WBS Telecom. Aproveite a promoção Semana de Carnaval. Venha para a WBS Telecom. Na próxima sexta-feira, mais um programa de Frente com Betinho Online. Até lá.